hoje nós trouxemos um assunto bastante animado, assunto este, que vai falar sobre fito-hormônios ou hormônios vegetais. O que são hormônios vegetais ou fito-hormônios? Bom, são produtos ou substâncias orgânicas produzidas em uma determinada região da planta e que após isso vai migrar para outra região de atuação, que pode ser no caule, nas raízes, nos frutos, nas sementes ou nas folhas. E esses hormônios vegetais vão atuar em pequenas quantidades em células específicas, ou mais precisamente em células-alvo do hormônio. E considerando os 5 principais hormônios, claro que não significa que apenas existem os 5, mas existem inúmeros hormônios ou fito-hormônios, mas os principais seriam o ácido abscíssico, a auxina, a giberelina, a citocinina e o etileno. As funções da auxina seriam, elas controlam várias atividades, por exemplo, das plantas, como o desenvolvimento das gemas laterais, desenvolvimento dos frutos e influencia também no fototropismo. O que seria fototropismo? O fototropismo é a tendência que as plantas têm de crescerem, principalmente a parte dos caules, em direção da fonte de luz. E quando isso ocorre, seria chamado, ou é chamado de fototropismo positivo. E uma outra atuação também das auxinas seria a influência, principalmente nas raízes, do crescimento gravitacional da Terra, por exemplo, o geotropismo. E quando isso ocorre, é chamado de geotropismo positivo. Então, automaticamente, as auxinas têm uma influência bastante grande no crescimento das raízes das plantas. As giberelinas são produzidas no meristema apical do caule, nas sementes e nos frutos. E dos seus principais efeitos é de promover o crescimento do caule e das folhas. As giberelinas também exercem importante função na germinação das sementes e no desenvolvimento dos brotos. Estimula também o alongamento do caule e das folhas, participa na floração e no desenvolvimento de frutos também. As citocininas, elas são produzidas principalmente no ápice da raiz. E as funções da citocinina seriam, ela estimula as divisões celulares e o desenvolvimento, no caso das gemas. Participa também na diferenciação dos tecidos e retarda, nesse caso, o envelhecimento dos órgãos. E lembrando que tanto as citocininas e outros hormônios, a maioria são transportados através do xilema. Não que só o xilema transporta, mas o transportador principal seria o xilema. E, nesse caso específico também da citocinina. O ácido abscíssico ele é produzido nas folhas e nas sementes. As funções do ácido abscíssico, uma das mais importantes seria a promoção da dormência de gemas e, no caso das sementes também. Induz o envelhecimento de folhas, de flores e dos frutos também. Participa no fechamento dos estômatos, ou induz o fechamento dos estômatos, no caso,
E lembrando que o ácido abscísico ele é transportado através do floema, o floema nas folhas. E quando nas raízes, aí sim, ele é transportado pelo xilema, no caso das raízes. E lembrando para você, agricultor, que semeia algumas ervas ou sementes que têm uma germinação difícil. O que ocorre nesse caso? Essas sementes, elas têm uma quantidade grande de ácido abscísico e esse ácido abscísico, como ele tem uma influência na dormência dessas sementes, então por isso que tem certas sementes têm germinação difícil, por exemplo, da erva mate e outras espécies também, que dependem de uma lavagem ou, em outros casos, tem que deixar de molho em água ou em alguns produtos para quê? Para que sejam retirado esse excesso desse ácido abscísico e que automaticamente, depois da lavagem, depois de retirada do excesso do ácido abscísico, aí vai facilitar a germinação dessas sementes. O etileno, ele é produzido em diversas partes, no caso da planta, e tem uma das funções, ele estimula o amadurecimento dos frutos, atua na abscisão das folhas. E no caso, o transporte do etileno, ele acontece através dos espaços existentes das células do vegetal, no caso. E o etileno é um produto bastante conhecido dos fruticultores, porque ele tem um efeito bastante positivo na hora da padronização do amadurecimento, por exemplo, de bananas, maçãs ou qualquer outra fruta. Então, por isso que em muitos casos, em algumas repartições, são feitos a queima de serragem, onde essa fumaça vai produzir o gás, e esse gás vai conter o etileno, que automaticamente vai fazer a padronização do amadurecimento desses frutos. A principal auxina natural é o ácido indolacético, ou o famoso AIA, sigla AIA. E é uma substância artificial que simula muito bem os efeitos do AIA. E por esta razão são chamadas de auxinas sintéticas. E um exemplo bastante clássico desse ácido seria o 2,4-diclorofenoxiacético, que em termo popular é o famoso 2,4-D, o veneno. E essa substância, ela é tóxica para eudicotiledôneas, mas não para as monocotiledôneas. Então, por isso que esse 2,4-D, ele é usado como herbicida em alguns cereais, por exemplo, para limpa do trigo, para limpa da lavoura de cevada, da lavoura de aveia, pode ser usado para limpar pasto, como na brisanta, o braquiária, e assim, ou até o arroz também pode ser, na lavoura de arroz pode ser usado o 2,4-D, porque ele é tóxico para as eudicotiledôneas. E as eudicotiledôneas, em outra apresentação, podemos falar das folhas largas. Então o 2,4-D vai matar a folha larga, mas não vai matar as espécies de folhas estreitas, que seriam o milho, o arroz, a cevada, o trigo, o centeio, a brisanta, a braquiária e assim por diante. Então, o 2,4-D, ele é um surgimento similar da auxina natural, mas foi sintetizado o 2,4-D com essa substância e foi introduzido na agricultura como herbicida.